Operadora de plano de saúde não tem obrigação de cobrir gastos de paciente com remédios importados não registrados no Brasil. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Nazareno acompanhou de perto a luta da esposa contra um câncer raro na medula óssea. Antes de morrer em decorrência das complicações da doença, Albanísia fez transplante, químio, radioterapia e tomou diversos remédios. Até que ela começou a usar a lenalidomida, medicamento proibido no Brasil. É regra. Para que um novo remédio chegue ao mercado, os laboratórios precisam da liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a Anvisa que avalia se a substância é adequada para ser comercializada no país. A lenalidomida teve o registro negado pela falta de estudos solicitados durante o processo de análise. Mesmo assim, pacientes como Albanísia passaram a trazer o medicamento de fora do país. Fizemos uma corrente, todo mundo ajudando, amigo lá da empresa ajudando, minhas amigas, enfim, a família. Aí descobrimos o preço, o valor, tudo, aí fizemos um almoço beneficente para poder arrecadar fundos, inclusive eu tenho até vídeos dela, do dia desse almoço. Arrecadamos dinheiro, compramos o remédio. Segundo o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, o médico tem autonomia para prescrever um remédio com substâncias proibidas no Brasil. Mas para importar, é preciso que ele tenha registro de origem e a autorização da Anvisa. É um risco para o médico prescrever algo que não está registrado na nossa agência sanitária, mas ele não infringe em ilegalidade. Recentemente, os ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça aceitaram parcialmente o recurso de uma operadora de plano de saúde que pediu a dispensa da obrigação de fornecer a lenalidomida por não ter registro na Anvisa. O caso chegou à justiça depois que uma paciente começou a importar o medicamento por conta própria e pediu o custeio do tratamento ou o ressarcimento dele. Os ministros reconheceram que a operadora está, em princípio, obrigada a cobrir tratamentos previstos em contrato e deve fornecer os medicamentos necessários. Mas, de acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, não se pode exigir que a cobertura cumpra essa obrigação quando o medicamento recomendado for de importação e comercialização vetadas pelos órgãos governamentais. Para esta advogada, o plano de saúde deve importar o medicamento, mas sem cometer infrações sanitárias. E isso serve, inclusive, para você impedir medicamentos com alta toxicidade ou que não são ainda, que são ainda experimentais, na verdade, né? A importância da Anvisa vem do fato de que ela regula o que é bom para o consumo do brasileiro e o que não é bom para o consumo do brasileiro. E agora eu converso sobre o direito aos medicamentos com a advogada Thaís Maia. Obrigado, Thaís, por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Essa decisão do STJ é da terceira turma. Está em vigor, mas não é definitiva. Ainda não é definitiva porque esse é um assunto que é um tanto quanto delicado. Também está em pauta no STF, em outros processos, né? Então ainda não é definitiva. Foi para esse caso em específico. Agora, nesse caso, não pode, a operadora não é obrigada a pagar porque não tem um registro, mas há casos em que a operadora tem que bancar o medicamento. Quais são esses casos? Então, a princípio, o cidadão brasileiro, né, ele tem o direito à saúde. A gente tem no Brasil o nosso direito à saúde constitucionalizado, lá no artigo 196 e no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o cidadão ele pode requerer tanto do Estado, enquanto cidadão, como do plano de saúde, que daí a gente já tem uma relação contratual, tá? Então, enquanto uma relação de direito público, o cidadão em relação ao Estado, e uma relação contratual privada entre o beneficiário de plano de saúde e o plano de saúde. Então, o cidadão ele pode requerer, né, desses dois entes aí, o custeio de medicação. No caso dos planos de saúde, como é que o paciente deve proceder? O que ele deve fazer? Então, tem que ter sempre o relatório médico, tem que ter o laudo comprovando, né, a necessidade do medicamento, porque o médico é o técnico capaz para poder dizer o que é necessário e o que não é necessário. E aí, com base nesse laudo, é feito o requerimento para o plano de saúde. E aí, o plano de saúde, muitas vezes, pode ser por e-mail, ele mesmo já denega ou ele mesmo já fala que vai prover esse medicamento. Aí depende do plano de saúde. E no caso do setor público, do SUS, o que o paciente deve fazer?
Então, da mesma forma, tem que ter esse laudo, né, já que é o que vai embasar, vai fundamentar esse requerimento do cidadão, e aí ele tem que entrar ele tem que pedir, seja ali na farmácia popular ou mesmo no hospital público, ele tem que fazer esse pedido e não sendo atendido, tendo essa negativa da dispensação desse medicamento, aí ele tem que entrar infelizmente tem que judicializar, né? Thaís, nós vamos voltar no próximo bloco. Eu gostaria de lhe perguntar, no caso de quando não tem, o medicamento não está no mercado, não é possível importá-lo, o que o paciente faz? Daqui a pouco a resposta, por favor. Nós voltamos a conversar com a advogada Thaís Maia sobre o direito do cidadão aos medicamentos. Thaís, no bloco anterior, nós mostramos aquela reportagem sobre a decisão do STJ, que desobrigou uma operadora de plano de saúde de pagar por um remédio importado que não tem registro dentro do Brasil. E eu lhe fiz uma pergunta. Como resolver uma situação em que não pode importar porque não tem um registro, mas não tem um medicamento aqui dentro? Aparentemente é um caso sem solução, ou não é? Então, para o advogado que vai trabalhar com esse caso, é uma oportunidade de perceber uma situação muito interessante, pelo menos para mim, né, que atuo nessa área, é muito interessante, porque realmente você tem um conflito, né, está instaurado aí um conflito em que esse medicamento não tem registro no Brasil, a pessoa depende desse medicamento, às vezes já fez uso até no exterior desse medicamento e precisa importar porque tem seu domicílio aqui no Brasil, sendo que a gente está vivendo hoje esse momento em que o registro da Anvisa realmente é extremamente importante para a saúde pública, é o nosso órgão sanitário federal. Só que nesse caso em que se comprova que o medicamento ele é imprescindível para a manutenção da saúde do quadro da pessoa e também somado ao fato de não ter um medicamento similar no Brasil e também, né, tem um outro requisito que é comprovada a segurança e eficácia por alguma outra agência no exterior, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, a FDA, né, que é como se fosse a Anvisa deles lá. E aí sim você vai conseguir, já existem julgados que permitem a importação ainda que não tenha esse registro. Tá? Então, a gente percebe hoje essa tendência pela valorização do registro da Anvisa, mas em casos específicos em que seja imprescindível, não tenha similar no Brasil e comprovada segurança e eficácia, aí você vai ter posicionamentos já, inclusive, de ministros do STF que reconhecem que, nesse caso, é possível a importação. Do ponto de vista da justiça, o importante é que tenha uma solução, porque está na Constituição que o direito à saúde é um direito de todos. Exatamente, lá diz exatamente isso. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Thaís Maia, advogada, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde.